Salmo de número 50, versículo de número 15. Você que está nos acompanhando agora pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, pegue a Escritura Sagrada e abra no Salmos de número 50, versículo de número 15. Assim que você encontrar, veja se tem alguém sem a palavra de Deus. Compartilhe a leitura da palavra com esta pessoa. Todos encontraram? Quem encontrou, dá um glória a Deus, igreja. Vocês estão tão derrotados, estão? O diabo derrotou vocês? Não pode. Não tem ninguém derrotado nesta igreja aqui. Fui pregar sexta-feira na igreja do pastor Luiz, aonde ele está lá, na nossa igreja, nossa segunda igreja. O povo lá realmente estava no começo, mas foi só começar a dar glória. Tinha 3 pessoas na igreja. O povo parecia que estava derrotado no começo do culto. Estava todo mundo disperso. Mas foi só o povo começar a glorificar o nome do Senhor. O Espírito de Deus veio sobre aquele lugar. Se você não acredita, entre na nossa página. Veja lá o culto como foi. 3 pessoas na igreja. Aqui tem bem mais de 3 pessoas. Eu não acredito que aqui vai ser menos do que lá. Amém? Só teve um glória bem fraquinho de uma pessoa apenas. Só teve 2 glória agora. Quem é que tem vergonha de dar um glória aqui? Dá um glória a Deus. Quem tem vergonha de dar glória, dá glória a Deus. Vocês entenderam agora, né? Para ver se aquele que tem vergonha de dar glória, dava um glória. Agora que quem ama o Senhor Jesus de verdade e confessa Ele diante dos homens, sem ter vergonha dEle, dá um glória a Deus bem alto e bem forte. Glória a Deus, igreja. Você que está nos assistindo pela internet, escreve aí, glória a Deus. Eu não quero ver ninguém fraco aqui nessa igreja. Aqui não tem soldado fraco. Eu não quero ver ninguém se arrastando nessa igreja. Eu não quero ver ninguém com a boca fechada nessa igreja na hora do louvor. Eu não quero ver ninguém deprimido, triste. Aqui é lugar de adoração, de exaltação. Aqui é onde Deus fala. E se você crê que Deus fala hoje, Ele vai falar. Amém? Qual é o número mesmo de Salmos? Qual é? Salmo de número 50, versículo de número 15. Vamos ler. Seria agora bom que todo mundo lesse junto. Amém? Eu vou ler e vocês vão repetir. Invoca-me. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Quem está angustiado, quem está triste, quem está abatido, essa mensagem é para você. A mensagem é para todo mundo. Mas que se você estiver numa dessa situação, Deus está falando, invoca-me, eu vou te livrar e no final tu vai me glorificar. Está preparado para ouvir a boca de Deus agora? Eu estou sentindo que Deus já está derramando glória nesse lugar. Então desocupe as tuas mãos, coloque a palavra de Deus sobre o teu assento. E nesse momento nós vamos falar com o nosso Pai. Aumenta só um pouquinho mais o fundo, meu filho. Coloque a mão sobre o local do teu coração, fecha teus olhos. Que Deus Ele fala conosco quando nós estamos com os olhos fechados. Quem já estudou aqui conosco entende isso. Senhor Deus, eterno Pai, nesse momento a tua palavra, ela vai ser pregada. E quando eu estiver ministrando, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito use a minha vida com poder e com autoridade. Fala com cada pessoa que está aqui na tua casa e vai ouvir a tua voz. Fala com cada pessoa que nesse momento está nos acompanhando pelas redes sociais. Meu Deus, envia a tua palavra na casa dessa pessoa, no coração desta pessoa. Meu Deus, vai repreendendo tudo que se opõe à tua palavra, em nome de Jesus, amém. E glória a Deus. Agora vamos dar uma linda e poderosa salva de palmas. Eu quero ver você aplaudindo a Jesus.
Vamos aplaudir mais a Ele, vamos aplaudir mais a Ele. Jesus é para o Senhor, Espírito Santo é para ti. Todos esses aplausos recebe. Oh, glória a Deus, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Tome seu assento. Tome seu assento, por gentileza. Invoca-me. No dia da angústia eu te livrarei e tu me glorificarás. O Salmo de número 50, ele foi escrito por Asaf. Asaf, ele era sacerdote levita da casa do Senhor. Para ele ter escrevido isso, porque esse mesmo sacerdote, ele passou grandes também dificuldades no templo da casa de Deus. Ele sabia que não era fácil, mas apenas esse versículo a qual nós lemos já vai falar a respeito de tudo da nossa vida. A invocação ao Senhor. O significado da palavra invocar quer dizer chamar o auxílio de Deus, pedir a proteção de Deus. Invocar quer dizer clamar ao Senhor, gritar ao Senhor. Vocês entenderam por que eu não gosto de ver ninguém? Ai, Jesus, ai, meu Pai. Ninguém que recebeu o milagre de Jesus estava pedindo o milagre bem baixinho: Jesus, me cura. Ninguém. Lembra do cego Bartimeu? Lembra dele? Da história dele? Ele queria um milagre. O que foi que ele fez? Ele clamou ao Senhor, ele invocou ao Senhor. Ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por isso eu estou dizendo que ninguém eu tenho vergonha, pastor, meu Deus do céu. Tem vergonha agora, porque antes era do mundo, não tinha vergonha de gritar, de ficar embriagado, bêbado por causa do álcool, ficar até gritando. Gritar quando o Paysandu fazia um gol, quando o Remo fazia um gol, você gritava, ainda dizia palavrão e você não tinha vergonha. Mas hoje, para dar um glória a Deus na igreja é muito difícil. Só que nós não temos que ter vergonha. Pelo contrário, queremos o milagre de Deus, então nós temos que gritar, invocar Ele. Lembra o que aconteceu quando o povo começou a gritar ao redor dos muros? E quando eles começaram a gritar, a palavra de Deus diz que aqueles muros foram destruídos, os muros de Jericó. Então, se a pessoa ela não clama a Deus, ela não invoca a presença de Deus, ela não vai ser exaltada. Deus não socorre a ela. Quem já pediu socorro alguma vez na vida aqui? Aconteceu alguma coisa? Estou falando qualquer tipo de socorro, não estou falando nem para Deus. Do nada você estava cozinhando lá, a panela de pressão explodiu, ou algo parecido. Aconteceu já, Maico, na tua casa, né? Aí você foi devagarzinho, não foi? Foi assim que tu foi? Devagarzinho avisar para o pessoal: olha, a panela de casa explodiu. Não, é aquele desespero. Clamor é desespero, invocar é desespero. É quando a pessoa não tem mais para onde correr, ela invoca a presença de Deus. Se vocês acham que invocar a presença de Deus é de agora, não é, desde a fundação do mundo. Deus criou Adão e Eva. Adão e Eva tiveram filhos. Teve Caim e Abel. Caim matou Abel, ficou Caim. Caim teve seus filhos. Depois Adão e Eva tiveram outros filhos, e eles vão ter um filho chamado Sete. Depois de muito tempo, eles vão ter um filho, e esse filho vai ser um filho da obediência, o filho que vai ser amado por Deus. E esse filho chamado Sete vai ter outro filho chamado Enos. Vá comigo lá no livro de... Ih, já até engasguei aqui. Gênesis. Ia falar Êxodo. É Gênesis. Gênesis capítulo de número 4. Só para você entender o que é invocar ao Senhor. Invocar ao Senhor não é de agora, não é do tempo de Jesus, não é do tempo de Abraão, é muito antes disso, é desde a fundação do mundo. Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 26. O que está escrito? E a Sete, mesmo também nasceu um filho,
e chamou seu filho de Enos. Então se começou a invocar o nome do... Então a invocação do nome do Senhor não é de agora, é de muito tempo. Quando o povo estava precisando. Por que Enos começou a invocar o nome do Senhor? Porque a outra descendência de Caim começou a se multiplicar na terra. E a descendência de Caim eram homens maus. E Enos, que era um homem bom, ele começou a andar de um lado para o outro, não sabia mais o que fazer. Então ele começou a invocar a presença de Deus. Ele começou a invocar o nome do Senhor. E quando o nome do Senhor começou a ser invocado, Deus não tinha mais para o que fazer, ele tinha que socorrer essa pessoa. Então Deus descia e socorria. Só que isso vai acontecer durante várias vezes, e até hoje isso acontece. Invocar o nome do Senhor era pedir socorro. Da glória, igreja. Isso. Olha o que a palavra de Deus diz lá no livro de Jeremias, capítulo de número 33, versículo de número 3. Cadê alguém aí com o microfone? Vou pedir para alguém ler rápido. Quero coisa rápida, meu filho. Vai lá. Alguém vai ler isso daqui, o Jadson. Vai lá, meu filho. Lê lá em Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 33. Eu nem vou abrir minha Bíblia, eu quero ouvir as palavras que vai sair da tua boca. Jeremias, capítulo de número 33, versículo de número 3. Chama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei todas as grandes e firmes que não sabes. Essa Bíblia é a tua, meu filho? Não, né? Que a tua tu deixa jogada por aí. Eu sabia que não é a mesma tradução. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabe. Deus está mandando nós clamarmos a Ele. Clame a Ele aí, igreja. Isso aí. Nós temos alguns outros exemplos na Bíblia de pessoas que clamaram ao Senhor e Deus teve que fazer uma intervenção na hora. Você não está sabendo para onde correr? Eu vou clamar ao Senhor hoje porque eu estou precisando de uma intervenção divina urgente na minha vida. Né, pastora? Eu vou clamar a Ele hoje. Hoje eu vou clamar. Eu preciso de um milagre hoje. É hoje o meu milagre. O problema é que a maioria das pessoas querem milagre de Deus, mas elas não colocam um prazo. Eu tenho prazo para o meu milagre. E se eu acreditar, o meu milagre vai acontecer. O problema é que a maioria das pessoas que oram a Deus, elas não concordam. Elas oram a Deus com a boca, mas o seu coração não está concordando com aquilo que ela fala. Ou seja, ela não está tendo fé. Alguns exemplos para vocês entenderem a importância de invocar ao Senhor no dia da angústia. O povo de Deus, lá vai de novo a mesma história, que vocês sempre veem eu dar exemplo aqui. Estava há 430 anos no Egito. Não é? Eu não dou esse exemplo sempre? Eles não aguentavam mais aquela situação. Quem é que não está aguentando mais a situação? Precisa de um milagre urgente. Deus, eu preciso de um milagre urgente. Eu preciso na minha vida sentimental, espiritual, psicológica, a minha vida financeira. Eu não estou aguentando mais, Senhor. Eu preciso de um milagre. Eles não aguentavam mais ser humilhados e explorados. Não aguentavam mais Faraó fazer com eles o que queria. Então o que eles fizeram? Êxodo, agora é Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 7. Dona Silvia, por gentileza, leia para nós o que está escrito em Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 7.
Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Peço-lhe o sofrimento. Vocês prestaram atenção? O Senhor ouviu a aflição do seu povo. Por isso ele desceu para livrá-lo, diz lá no versículo 8. Eu desci para livrar o meu povo. Se você clamar de verdade, mas é clamar. Povo, vem para a igreja, ouve a mensagem, mas não consegue pegar a estratégia. Clama a mim, responder-te-ei. Como diz em Jeremias 33. Em Êxodo capítulo 3, versículo 7 diz isso. Deus está falando, eu ouvi, Moisés, a aflição do meu povo. Por isso eu desci para livrá-los das mãos daqueles que estão oprimindo a eles. O que está oprimindo a tua vida hoje? O que está oprimindo a vida do povo de Deus hoje? Ah, pastor, estou desempregado, está faltando dinheiro em casa. Eu acho que dinheiro está faltando na casa de todo mundo aqui. Mas só que em algumas situações está faltando mais na casa de um do que dos outros. Está faltando na vida sentimental. O que está oprimindo a tua vida? Tu está sendo oprimido na tua vida espiritual? Não consegue mais adorar a Deus? Não consegue mais, como eu queria voltar ao primeiro amor, como eu queria adorar a Deus como era antes, não consegue. Você até faz propósito, você tem desejo, mas quando você começa a se levantar, o diabo te dá uma rasteira e você cai de novo. Então Satanás está oprimindo a tua vida espiritual. O que Deus está mandando você fazer hoje? Clama a mim, invoca ao Senhor, invoca ao Senhor nesta noite. No dia da angústia, Ele está mandando nós invocarmos, não em qualquer dia. Ele não pede para você invocar Ele num dia feliz da tua vida. Oh, maravilha! Oh, coisa boa, ganhei uma casa. Oh, maravilha, consegui um bom emprego. Ele não está mandando você invocar aí. Quando nós somos abençoados, preste atenção, vou explicar para vocês. Ele nos manda invocar no dia infeliz da nossa vida, no dia da angústia, no dia que a gente está oprimido, triste, abatido. A gente invoca. Aí Ele desce do céu, nos livra. Salmo 50, versículo 15. Eu te livrarei. Ele está falando, eu vou livrar, assim como eu fiz com o povo do Egito. Eu te livrarei. E aí no final, quando estiver tudo bem na tua vida, na nossa vida, o que é que nós temos que fazer? O quê? Agradecer, porque Ele diz: e tu me glorificarás. Então vamos glorificar a Deus nesta noite. É para glorificar a Deus. Você já deve estar dando glória só porque você está aqui hoje, está vivo. Muita gente morreu, muita gente está numa UPA, está internado, muitas pessoas estão doentes, e você está com saúde aqui. Já é um motivo. Quando nós acordamos de manhã cedo e nós respiramos, já é um motivo de nós dizer: glória a Deus, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Enquanto tem pessoas que estão pagando oxigênio, Deus, Ele te dá oxigênio todos os dias. Você dorme, você fica inconsciente, e Ele está te dando oxigênio todos os dias. É motivo de dar glória a Deus. Deus livrou o povo. Só que aí, mais um exemplo de pessoas que têm que dar glória a Deus, porque é motivo de dar glória a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida. E caso você hoje está aqui: pastor, não aguento mais, a minha vida está uma desgraça. Se prepare, porque a tua vida de desgraça vai ser uma graça na presença de Deus. Primeiramente você tem que o quê? Invocar a Ele. Eu não aguento mais. Aí você fala: Senhor, não aguento mais. Sabe qual é o maior problema das pessoas quando dizem eu não aguento mais? Elas querem dar um fim. Aí o diabo começa a falar no ouvido: acaba logo com a tua vida, dá um jeito que isso tudo vai ter um fim. Mal ele sabe, mal a pessoa que ouve a voz do diabo. Porque quando alguém tem um sentimento de suicídio, é o diabo que está falando para ela: se mata. Sempre o diabo quer dar uma solução. A solução dele é essa: te matar.
te levar para o inferno. Mas a solução do nosso Deus é restaurar e dar vida com abundância. E aí eu tenho mais um exemplo para vocês, como eu disse. Não só o povo do Egito, mas também um outro que nós conhecemos muito, que ele adorava glorificar o nome de Deus. Está aí a prova. Quer ser bem sucedido? Quem quer ter mais autoridade aqui? Quem quer ser uma autoridade na sua vida? Tanto espiritual, na sua vida profissional. Porque a Bíblia diz, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 13: eis que eu te colocarei por cabeça e não por cauda, só estará por cima e não por baixo, quando ouvir a minha voz. Então, um dos segredos para uma pessoa ser bem sucedida em tudo que faz, e para ser bem sucedido na vida, não é fácil, é muito difícil. Existe um caminho preparado. Deus, ele prepara um caminho não fácil para que a pessoa venha se superar. No ano que nós estamos aqui, Deus, ele revela ao nosso espírito, no espírito desta igreja, que o ano de 2021 vai ser o quê? O ano de quê? Como é que você vai superar se você desiste de tudo? Como é que você vai chegar no final deste ano, no dia 31, que nós vamos estar aqui clamando, agradecendo a Deus pelos livramentos, se você tudo desiste? Desiste da família, desiste do casamento, desiste do trabalho, desiste da empresa, desiste do namoro, desiste do noivado, do casamento. Então, se você desiste de tudo, isso daqui acaba não sendo para a tua vida. Porque quando nós começamos a achar, Senhor, eu não tenho mais forças, Ele começa a nos dar força. Ele começa a nos dar força. 2021 é o ano da superação. Porque nós podemos todas as coisas em quem nos fortalece. E está aí uma pessoa que sabe falar de superação, é o rei Davi. Conhecemos a história do rei Davi. Pastorzinho de ovelha era assim que era chamado. Não era ninguém, era um Zé Ninguém. Ele era um Zé Ninguém para o mundo, mas para Deus ele é alguém. Você pode não ser ninguém para a tua família, pode não ser ninguém para o pessoal lá do teu trabalho, para os teus amigos, mas para Deus você é alguém muito importante. Sabe por quê? Você é tão importante que Ele deu o único filho que Ele tinha por tua causa. Aí o rei Davi, escrevendo o Salmo de número 23, vá comigo lá no Salmo de número 23, e esse aí eu faço questão de ler. Salmo de número 23, aquele a qual nós conhecemos, foi escrito pelo rei Davi. Rei Davi que foi perseguido pelo rei Saul. O rei Davi morou em caverna. Tem gente que, eu quero morar num palácio, numa casa boa, mas não está suportando morar na caverna. Davi, antes de ir para o palácio, morou primeiramente na caverna de Adulão. Foi na caverna de Adulão que Deus falou com o Davi. Quando Davi estava no palácio, ele esfriou. E aí o diabo falou com ele: vai lá, comete aquele adultério. Ele foi lá e pecou. Mas o rei Davi, eu quero focar aqui a história de superação da vida dele. E ele era um homem que clamava ao Senhor todos os dias da vida dele, porque ele vivia em angústia, esse homem. No Salmo de número 23, diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele já começa dizendo assim: eu estou morando agora aqui nessa caverna de Adulão, não tem nada para me comer, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai me faltar nada. Mesmo que Deus não mande nem os corvos para trazer pão e carne para mim, Ele vai me glorificar de uma tal forma que nem fome eu vou sentir. Era isso que Davi estava dizendo. Deita-me, faz em verdes pastos, porque Davi era pastor de ovelha, então ele sabia que o bom pastor, ele leva as suas ovelhas para se deitar na melhor grama. Naquela grama onde não tem carrapato, onde não é alagado, na melhor grama, grama bem verdinha. Você já deitou numa grama assim? Aqui em Belém é difícil, é só formiga.
Mas só que o rei Davi, ele levava as ovelhinhas dele numa grama bem verde, bonita, que era como se fosse um tapete, onde não tinha formiga, não tinha carrapato, não era molhado, porque ele queria que as ovelhas viessem descansar. Deus, ele quer que você venha descansar e esperar nele. Deitar-me faz em verdes passos. E aí ele vai dizer: Senhor, eu quero que o Senhor faça tudo isso na minha vida, e eu quero que o Senhor venha me guiar. Sabe qual é a maioria? A maioria das pessoas cometem erro na sua vida simplesmente porque elas não estão sendo guiadas por Deus. Por isso que tudo dá errado. Por isso que ela não é exaltada, porque ela não consegue ser guiada por Deus. Uma pessoa é guiada por Deus quando ela se livra do mal, da aparência do mal. A maioria das pessoas que não conseguem, na verdade todas que não conseguem ser guiadas por Deus, é porque na primeira oportunidade a pessoa quer pecar. Jesus, ele disse claramente: se o teu olho direito te faz pecar, arranca ele e lança fora, porque é melhor entrar cego no reino de Deus do que entrar com os 2 olhos no inferno. Então Davi estava contando aqui. Aí ele vai dizer, porque uma pessoa, preste atenção, o Salmo de número 23 é um salmo de angústia. Olha o que ele vai dizer: refrigera a minha alma. Quando uma pessoa está angustiada, o que é que ela mais quer? Um refrigério para a alma, porque ela não aguenta mais. É tanta luta, todo o tempo. A pessoa vem para a igreja, ouve uma palavra abençoada, quando chega em casa começa a tentação, começa a perturbação. Começa o marido sendo usado pelo diabo, a mãe e o pai sendo usados por Satanás, os irmãos perturbando. E aí, às vezes, quando a pessoa não está sendo guiada por Deus, acaba perdendo a bênção de Deus, porque ela acaba caindo no laço do passarinheiro. E aí, diz assim: guia-me pelas veredas da justiça. Preste atenção que uma pessoa que é guiada por Deus, ela quer ser uma pessoa justa, por amor do seu nome. Versículo de número 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Davi está falando: eu não tenho medo de nada, de ninguém. Tem gente que anda morrendo de medo do corona. Tem mais medo do corona do que do diabo, coronavírus. Só que Jesus, a palavra está dizendo, Davi estava dizendo: eu poderia andar pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo de nada, porque Deus está comigo. Ele está comigo, Ele está contigo. Então dá glória, igreja. Não temerei a mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado de Deus estão para nos proteger. Quando Davi começava a andar pelo vale da sombra da morte, onde era o vale da sombra da morte? Porque ele estava dizendo, lembrando que ele está falando isso daqui como se fosse, ele que era pastor de ovelha, ele sabia que o pior lugar para apacentar uma ovelha era num vale. O vale é o local mais baixo entre 2 montanhas. No vale existe serpente, lobo, escorpiões, tudo aquilo que podem atacar uma ovelha. E o pastor, se ele não estiver preparado com seu cajado e com a sua vara, o lobo devora aquela ovelha. Então Davi, ele contou como se fosse uma parábola. E ele vai dizer: mas ainda que eu andasse pelo pior lugar da minha vida, mesmo que eu tivesse mesmo que eu esteja na pior condição da minha vida, eu não vou temer nada e a ninguém, porque Deus está comigo e Ele é o meu consolo, o meu socorro bem na hora da angústia. E invocar ao Senhor é tão importante. Olha, eu estou falando sobre invocar ao Senhor, sabe por quê? Porque tem muita gente que está na igreja e não é salvo. Tem muita gente, pessoas que estão na igreja, vêm todo domingo para a igreja, mas não são salvas. A invocação a Deus é tão importante. Quem não invoca a Deus não é salvo, sabia? Você sabia disso? Vá comigo lá no livro de Joel, capítulo 2. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 32. Cailane, leia para nós, por gentileza.
Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 32. Joel, capítulo 2, versículo de número 32. Há uma escola bíblica, não? Há um curso teológico, oh Jesus. Isso aí, meu filho, tem misericórdia dela, Jesus. A gente tem até amanhã para esperar, tá bom? Vamos lá. Joel, capítulo 2, versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, só até aí. E há de ser que todos que invocarem o nome do Senhor será salvo. Só dois deu glória a Deus, bem baixinho, parece que está até com vergonha. A salvação vem mediante a invocação. Agora leia, Karine, Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos capítulo de número 10, versículo de número 13. Capítulo de número 10, versículo de número 13. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. A mesma coisa o apóstolo Paulo disse. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 21. Obreira Nazaré. Leia por gentileza. Capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 21. Pode ler. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Vamos invocar o nome do Senhor agora nesse momento? Coloquem-se de pé, por gentileza, e vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Se não invocar a Deus, nem salvo você será. Você que está nos acompanhando pela internet neste momento, você que ainda não recebeu o Senhor Jesus como teu único Salvador, você ouviu a palavra, é necessário com que você invoque, clame a Deus, peça para Ele, para que Ele venha te salvar. Se você ainda não entregou a vida para o Senhor Jesus e quer fazer isso agora, eu quero orar pela tua vida. Você que está afastado do caminho de Deus, talvez você já entregou a vida para Jesus, mas no decorrer do tempo você acabou esfriando, acabou se afastando de Deus, e hoje você não está mais na presença de Deus. Eu quero orar pela tua vida também. Eu quero orar pela vida de todos aqueles que estão fracos na fé, aqueles que não conseguem de maneira nenhuma a louvar mais a Deus, não conseguem mais clamar a Deus. Eu quero clamar junto com você. Eu quero clamar junto com cada um de vocês. E você que nesse momento está entregando a vida para o Senhor Jesus, eu quero orar pela tua vida. Primeiramente eu gostaria que você colocasse a tua mão sobre o local do teu coração, fechasse teus olhos. Eu vou orar pela tua vida, você que está nos assistindo pela internet. Fecha teus olhos que eu vou invocar o Senhor para que Ele venha salvar a tua vida. Senhor Deus, eterno Pai, nesse momento eu apresento a vida de cada pessoa que está entregando a vida para o Senhor, essa pessoa que está voltando para o teu caminho, e essa pessoa que está fraca. Pai eterno e Deus todo-poderoso, eu te peço, escreve o nome desta pessoa no livro da vida, perdoa todos os teus pecados e não permita com que jamais ela se afaste da tua presença, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Glória a Deus. Só que aí nós oramos pelo povo